Olá, meus irmãos, nós damos graças a Deus por esse momento, esse privilégio que temos de poder atentar para a palavra de Deus. E hoje nós vamos ter uma mensagem da parte do Senhor acerca da oração. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler a parábola do juiz iníquo, uma parábola onde Jesus nos ensina, nos encoraja a uma vida de oração. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, e nós vamos fazer a leitura até o verso número 8. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós vamos ler também 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 17. Nós vamos pregar nesse versículo. Verso 17, 1 Tessalonicenses, diz o apóstolo Paulo: orai sem cessar. Orai sem cessar. Até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma pequena oração. Amado Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, podemos neste momento estar diante de Ti, da Tua palavra, e rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta hora tão importante, quando vamos estar ouvindo a voz do Senhor pela pregação do Evangelho. E rogamos que o Teu Espírito traga iluminação, entendimento, compreensão aos nossos corações, que Ele possa nos dar fome e sede da Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas transmita graça aos corações, traga encorajamento, exortação, consolo, refrigério às almas dos irmãos, aqueles que nos ouvem, e que pelo poder do Teu Espírito essa palavra possa operar nos corações, não só edificando a fé dos santos, mas também levando pecadores ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, e nos dá a Tua graça e a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, irmãs no Senhor Jesus Cristo, com essa crise mundial, dessa pandemia do coronavírus, nós tivemos que ficar de quarentena. E isso mudou radicalmente a rotina da nossa vida. Nós não estamos mais, como antes, saindo para trabalhar, a grande maioria de nós, ou indo para a escola, ou saindo e passeando nas ruas com mais frequência. E isso significa que a maior parte do nosso tempo agora é ficar em casa. Isso também mudou a sua rotina dentro de casa. Você agora tem mais tempo livre, até para fazer coisas que você talvez queria ter feito antes, mas não tinha tanto tempo. E você agora pode
talvez se dedicar mais a algum estudo, ou está realizando alguns cursos para se aperfeiçoar no conhecimento, na sua área profissional. Talvez você está lendo livros que não conseguia ler antes, porque agora está com mais tempo para isso. Ou até você está dialogando mais com a sua família, conversando mais com os seus familiares, porque agora você tem mais tempo para estar em casa. Quem sabe até assistindo aqueles filmes ou aquelas séries favoritas que você tanto ama, que você tanto deseja assistir. Mas a grande questão é, nesse tempo que você tem mais em casa, você tem também separado um momento habitual, frequente, diário, para buscar o Senhor em oração, para dar graças a Deus e clamar pela sua ajuda e o seu socorro, especialmente nesse tempo oportuno que é um tempo de crise? Será que a oração ela tem sido algo comum, frequente, habitual na sua vida? Não só porque agora você tem mais tempo livre, mas também antes, quando você tinha que sair para trabalhar. Meus amados irmãos, todos nós sabemos da importância da oração na nossa vida. Todos nós sabemos que não há um cristianismo saudável, um crescimento espiritual saudável sem oração. Que não há uma família espiritualmente estruturada, famílias fortes, igrejas fortes no seu testemunho, sem oração. Não dá para você crescer na graça e no conhecimento de Cristo, ser um crente mais santificado, sem orar. Nós todos sabemos da importância e da necessidade da oração na nossa vida. Mas existe uma grande diferença entre saber a importância da oração para nós e, de fato, praticar a oração. Meus amados, a Bíblia, ela nos encoraja a ser um povo que ora. Um povo que reconhece a necessidade de estar diante de Deus, não só deleitar-se na sua presença, mas também invocar o seu nome, colocar diante dele a nossa vida e as nossas necessidades. A Bíblia fala muito de oração. Pelo menos o maior livro da Bíblia, que é o livro dos Salmos, ele está repleto de orações dos santos do Antigo Testamento. O Senhor Jesus foi aquele que mais praticou a oração, embora tenha tido um tempo muito agitado, com muitas atividades, ele sempre estava reservando tempo para orar. E os apóstolos do Senhor também aprenderam isso com ele. E ensinaram isso nas suas cartas, nos seus escritos. Não só ensinaram, mas vivenciaram a oração. A tradição da igreja diz que Tiago, irmão do Senhor, aquele que escreveu a carta de Tiago, ele orava tanto que os joelhos dele eram encaliçados. O apóstolo Paulo, nós percebemos claramente quando lemos as suas cartas que Paulo era um homem de oração. Que Paulo sempre estava orando pelas igrejas e encorajando as igrejas à oração. E é isso que ele faz aqui no nosso texto. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz: orai sem cessar. Irmãos, nesse pequeno texto, nessa pequena exortação apostólica, nós temos um ensinamento fundamental aqui para nós acerca da oração. E pelo menos duas coisas nós podemos aprender aqui. Paulo, ele está chamando a igreja à prática contínua da oração. E há duas verdades que nós aprendemos aqui. Primeiro, acerca da natureza da oração. O que é orar? O que significa orar? E a segunda coisa é a constância, a perseverança na oração. Orar sem cessar. Meus irmãos, nós temos um relacionamento com Deus. Nós fomos aproximados de Deus por meio de Cristo. E agora nós podemos estar na presença dele, porque Cristo abriu o caminho para chegarmos ao Senhor. E pela palavra, quando nós ouvimos a pregação, quando nós lemos a Bíblia, Deus ele fala conosco, ele se comunica a nós. Mas quando nós oramos,
nós nos comunicamos com Deus, nós falamos com o Senhor. O que significa orar, meus irmãos? Olhando aqui para o nosso texto, nós vamos perceber claramente que a oração, em primeiro lugar, ela é um mandamento. A oração não é uma opção dada por Deus ao crente. A oração, meus irmãos, ela é um mandamento divino. Paulo não está dizendo aqui à igreja, orem de vez em quando. Orem quando vocês tiverem vontade. Orem em qualquer situação diferente. Paulo está dizendo, orem sem cessar. Porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Irmãos, perceba que Paulo aqui, ele está simplesmente repetindo o ensinamento de Cristo. Nós lemos a parábola daquela viúva que foi buscar auxílio diante de um juiz que era perverso. E logo na introdução da parábola, Jesus fala que aquela parábola ela trata do dever de orar sempre e não esmorecer, não desanimar na oração. Então perceba, irmãos, que a oração não é uma opção. A oração é um chamado, a oração é uma ordenança divina para nós. Paulo aqui está colocando o imperativo, orai sem cessar. É uma ordem de Deus. Então, se eu não tenho prazer na oração, se eu não vivo uma vida de oração, se eu não busco a presença de Deus com mais frequência, se eu não me deleito nessa prática, eu devo me perguntar se realmente eu creio em Deus e se realmente eu sou um filho de Deus. Paulo, ou melhor, Cristo, ele vai dizer que os escolhidos de Deus são aqueles que clamam a Ele dia e noite. Ele disse isso lá na parábola que lemos, Lucas 18, verso 7, os escolhidos de Deus são aqueles que clamam a Ele dia e noite. Então, quando o assunto é a oração, nós podemos pecar não somente quando oramos mal, não somente quando oramos com motivações erradas, pedindo coisas que não convêm, mas também nós pecamos quando deixamos de orar. O profeta Samuel disse, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a oração ela é um mandamento divino. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui no ensinamento do apóstolo Paulo que a oração é uma necessidade do crente. É importante você observar a palavra que Paulo usa aqui, orai. E esse termo, ele traz a ideia de rogar, pedir, clamar, suplicar a Deus por socorro divino. Então a palavra em si, que é usada na Bíblia para oração ou orar, ela mostra de fato essa necessidade que temos de clamar ao Senhor, que venha ao nosso encontro, que venha ao nosso socorro, nos auxiliar em nossas necessidades. Paulo, ele clamava pelas necessidades dos Tessalonicenses. Se você vê nessa carta, Paulo, primeiro ele dá graças a Deus pela fé daqueles irmãos. Ele começa a carta, de fato, orando por aqueles irmãos, dando graças por ele. Ele diz no capítulo 1, verso 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. E também no capítulo 3, no verso 10, ele diz, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então ele dava graças pelos frutos que via na igreja de Tessalônica, mas ele também orava pelas necessidades, para Deus reparar as deficiências da fé que havia no meio dos irmãos. E aqui no final, no capítulo 5, ele vai dizer, orem sem cessar.
Ele pede àqueles irmãos também, no verso 25, orem por nós, irmãos. Ele diz, irmãos, orai por nós, mas também orem por vocês mesmos e pelas suas necessidades. É isso que ele fala aqui no nosso texto. Orai sem cessar. É como se Paulo estivesse dizendo àqueles irmãos, amados, clamem ao Senhor, busquem continuamente o seu socorro e o seu auxílio, coloque diante de Deus as suas necessidades, suplique ao Senhor que venha ao seu socorro, atender aos seus pedidos, aquilo que você precisa. É isso que ele está dizendo quando ele diz orai. É isso que essa palavra aqui expressa, uma necessidade que temos de buscar o socorro de Deus. E isso só podemos fazer quando oramos. E, de fato, irmãos, havia motivos na igreja de Tessalônica para a oração. Havia dificuldades, havia problemas, havia lutas que aqueles irmãos estavam passando e, portanto, eles precisavam buscar o socorro divino. Nós vimos, estudando essa carta, que havia um certo desânimo dentro da igreja com os entes queridos que haviam morrido. Havia irmãos desanimados, outros rebeldes, insubmissos, trazendo problemas para a igreja. Havia irmãos fracos, moralmente, precisando de amparo. Havia a oposição dos incrédulos, a perseguição contra a igreja, Satanás atuando contra a igreja, perseguindo os missionários. Portanto, irmãos, eles precisavam clamar pelo socorro divino. E isso é a exortação também para nós. O Salmo 50, verso 15, o salmista diz, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás, diz o Senhor. Irmãos, todos nós temos alguma necessidade para apresentar diante de Deus em oração. Todos nós temos necessidade do socorro divino para algum aspecto, alguma área, alguma situação da nossa vida. Nós somos sim, como aquela viúva da parábola que tinha uma causa para resolver e, portanto, ela apela ao juiz, ela continua pedindo, rogando ao juiz até ser atendida. E notem vocês que Cristo, de propósito, ele usa a figura de uma viúva como um símbolo de pessoas aflitas, carentes e necessitadas. O Antigo Testamento mostra isso muito claramente, que Deus é a favor da viúva e do órfão, que Deus é aquele que atende o clamor da viúva, do necessitado. E todos nós temos sim, irmãos, não somos autossuficientes, não somos independentes de Deus para viver, nós precisamos de Deus, corpo e alma. Nós precisamos do ar que Ele criou para manter a nossa existência, para estar respirando. Nós precisamos que Ele nos dê o pão nosso de cada dia, que Ele faça a planta crescer e dar o fruto para o alimento, o nosso alimento. Nós precisamos sim crescer em fé, santidade e sabedoria para ser um crente mais piedoso, mais sábio na obra do Senhor. Nós precisamos sim de coisas até básicas, como emprego, talvez alguém que está desempregado com essa situação aí, ou alguém que está doente na sua família, talvez foi acometido por esse vírus, e você ora clamando a Deus pela restauração da saúde, e a oração da fé, diz a Bíblia, pode salvar o enfermo, nós cremos nisso. Há um problema na sua família, um filho rebelde, alguém que está trazendo problema para a sua casa, entristecendo seu coração. Há tantas necessidades pelas quais nós temos de orar. Portanto, reconheça a sua necessidade de Deus.
da sua graça, da sua misericórdia. E atente para o Senhor em oração. A palavra de Deus diz lá no Salmo 145, lá no verso 18 e 19, diz assim. Salmo 145, 18 e 19 diz assim. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. É este, irmãos, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que se tornou nosso Pai por meio de Jesus Cristo, é aquele que acode e atende os que o invocam, os que clamam pelo seu socorro. O contexto em que vivemos hoje, de fato, expressa ainda mais essa nossa necessidade de buscar o socorro divino em oração. Nós vivemos, irmãos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É o período que a Bíblia chama de últimos tempos, últimos dias, a última hora. Nós vivemos nesse contexto, onde os dias são maus, onde muitas aflições e tribulações e lutas se manifestam, se expressam em nossa peregrinação. É assim que nós aguardamos a volta de Cristo, no meio de muita luta, no meio de muita tentação, de muita provação. É por isso que Jesus, ele nos deu a oração do Pai Nosso. Ele nos ensinou naquela oração a buscar a ajuda do nosso Pai que está no céu, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que nos dê o pão nosso de cada dia, que nos livre da tentação e do mal, que possamos então viver para a sua glória, santificando o seu nome e rogando que o seu reino venha, para que ele faça nova todas as coisas e habite eternamente com a sua igreja por toda a eternidade. Não sei se você percebeu, mas tanto o apóstolo Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses 5, quanto Cristo, lá em Lucas 18, eles falam sobre a oração, eles incentivam a igreja a orar, exatamente nesse contexto de espera da segunda vinda de Cristo. Cristo ele ensina aquela parábola logo depois que ele falou no capítulo 17 de que devemos estar atentos e vigilantes para a sua volta. E a mesma coisa faz o apóstolo Paulo aqui em nosso texto. Irmãos, enquanto Jesus não vem, nós precisamos orar. Porque aqui ainda estamos vivendo num contexto de inimizade contra Deus, de perseguição à igreja, de temores e lutas por dentro de nós e por fora de nós. Fora de nós. Então ainda é tempo de oração, de necessidade de oração. É claro que quando ele voltar, não vamos mais precisar pedir que nos socorra, porque já estaremos com ele. No lugar de um clamor por auxílio, o que vai estar em nossos lábios por uma eternidade sem fim é um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Portanto, a oração ela é um mandamento divino. Orai. A oração é uma necessidade do crente. Clame, peça, busque pelo socorro divino. A oração também, meus irmãos, em terceiro lugar, ela é também um privilégio para você que é crente. Quando você ora, você não se dirige a um juiz iníquo, perverso, que não se importa com você, como aquela viúva que teve que clamar intensamente todos os dias para ser atendida. Você ora, você busca a presença de um Deus que é seu Pai, por meio de Cristo. Um Pai que é bom, um Pai que é fiel, um Pai que é poderoso
para atender o seu pedido e suprir as suas necessidades. Um pai que está sempre de coração aberto e mão aberta para atender aqueles que o buscam. Perceba que Jesus fala, aquele juiz da parábola, irmãos, é interessante, Jesus põe aqui uma figura de um juiz que não temia a Deus, de um juiz que era perverso, que não tinha amor pelas pessoas, para fazer um contraste com o nosso Deus, que é bom, que atende à súplica do justo. Aquele juiz, ele não se interessava pelo bem da viúva. Ele atendeu, sim, aquela mulher, mas para não mais ser incomodado. E não foi uma motivação correta atender a causa de uma mulher em necessidade. Certamente estava sendo afligida por alguém. Mesmo assim, ele atendeu. Agora imagine você clamar a um Deus que se compadece, a um Deus que está atento à sua necessidade e se interessa pelo seu bem-estar físico e espiritual. Que incentivo, irmãos, a oração aqui. O Senhor, ele vai dizer lá naquela parábola, ele vai dizer, ele aplicando, ele diz, no verso 6, considerai no que diz este juiz iníquo. E aí ele começa, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Sim, Deus há de fazer justiça aos que nele buscam socorro. Ele é o pai do órfão e da viúva em sua morada, diz o Salmo 68, verso 5. Então, invocar a Deus não é somente uma necessidade. Invocar a Deus, buscar a ajuda do Senhor como nosso Pai, meus irmãos, é de fato um grande privilégio, dado a nós por graça, pelo próprio Deus. A promessa é, invoca-me e eu te responderei, Jeremias 33, 3. E Jesus diz em Mateus 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, bata e a porta vai se abrir, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate a porta lhe será aberta. Assim é o nosso Deus. É por isso que o salmista Davi vai dizer no Salmo 66, 20, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. E olha também o que diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, lá em Romanos 8, 32. Que encorajamento à oração. Ele vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, se referindo a Deus, que nos deu o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Com certeza. Deus há de dar a nós, por sua graça, tudo aquilo que necessitamos. Ele é o Pai das luzes, aquele de quem toda boa dádiva vem, aquele que dá literalmente, liberalmente, sem exigir algo em troca. Precisamos buscar o nosso Deus em oração. Esse é um privilégio que temos, irmãos, orar ao Senhor. Se você está alegre, a Bíblia diz, cante louvores. Se você está sofrendo, a Bíblia diz, faça oração. E seja encorajado com essa certeza que a Bíblia dá de que orar é de fato um privilégio. Deus há de ouvir e fazer justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Da parte de Deus isso é garantido, irmãos. Ele ouve, Ele atende, Ele socorre os que nele buscam ajuda. Mas da nossa parte, nós temos orado, nós temos buscado a Deus.
Nós temos clamado pelo socorro divino constantemente. Essa é a segunda coisa que Paulo nos encoraja aqui. Primeiro, ele nos ensina o que é a oração. Orar é uma ordenança, é um mandamento de Deus. Orar é uma necessidade, nós precisamos clamar porque nós precisamos de socorro aqui nessa terra. Mas é também um privilégio porque oramos não a um juiz iníquo, mas a um Pai bondoso que cuida de nós em nossas necessidades. Mas nós temos que orar, Paulo diz, sem cessar. Ou seja, com perseverança, em todo o tempo, continuamente. Jesus ensinou isso. Se você olhar, Jesus ensinou muita coisa sobre a oração. Ele não só nos deu um modelo de oração que deve nortear as nossas orações com os seus princípios, que é a oração do Pai Nosso, mas ele também nos ensinou a orar com humildade, reconhecendo que somos pecadores diante de um Deus que é santo e clamando por perdão de pecados. A parábola do publicano ensina isso. Ele nos ensina no Sermão do Monte a orar com discrição, sem aparecer, sem chamar atenção para si, mas entrar no seu quarto, fechar a sua porta e buscar o Senhor em secreto. Mas ele também nos ensinou a orar com perseverança. A parábola que ele nos ensinou aqui é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E Paulo simplesmente repete a Cristo dizendo, orai sem cessar. Praticamente em todas as suas cartas, Paulo ensinou sobre isso. Na carta aos Romanos, ele vai dizer que nós devemos, na oração, ser perseverantes. Lá aos Efésios, ele diz, orem em todo tempo. Aos Colossenses, ele fala, perseverai na oração. E aqui no nosso texto, Paulo diz, orai sem cessar. É claro que Paulo não está dizendo aqui que você vai passar 24 horas por dia orando. Que você agora vai passar todas as noites na igreja, deixar os seus afazeres em casa e ir para a igreja orar. Não é exatamente isso, irmãos. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos cultivar um espírito contínuo, habitual de oração. Que nós temos que orar cada vez de novo. Que nós temos de fazer da oração um hábito agradável na nossa vida. Então, quando ele diz orar sem cessar, ele está dizendo orar em todas as circunstâncias. Orar não esmorecendo, não desanimando, porque a resposta de Deus ainda não chegou até nós. Mas continuar orando, buscando, pedindo a Deus em todo o tempo, crendo que no seu tempo e segundo o seu propósito, Ele há de nos atender para o nosso bem. E às vezes até mesmo quando Ele não atende, é uma resposta, porque Ele sempre sabe o que é o melhor para nós. Então não importa a circunstância que hoje você está vivendo, prosperidade ou adversidade, nós precisamos buscar a Deus. Foi assim nos santos do Antigo Testamento. Foi assim com Davi, que orava ao Senhor constantemente. Foi assim com Daniel, que 3 vezes ao dia buscava a presença do Senhor, naquela circunstância adversa da escravidão na Babilônia, do cativeiro babilônico. Foi assim com a igreja primitiva. Diz a Bíblia que eles perseveravam unânimes em oração, que eles oravam nos momentos mais importantes para escolher o substituto de Judas, para resolver a questão dos problemas que havia na igreja em relação a ajudar as viúvas, e eles tinham que ordenar homens para ser diáconos. E a preocupação dos apóstolos era que eles deveriam estar consagrados à pregação da palavra e à oração. E nós somos encorajados com os nossos irmãos a orar sempre. Mas nós devemos olhar especialmente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aquela igreja orava porque eles se espelharam no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Leia os evangelhos. Olhe
leia com atenção a história de Cristo, você vai ver que cada dia dele era cheio de atividades. Ele sempre estava viajando naquelas vilas e cidades vizinhas, pregando o Evangelho, autenticando-se como Messias através da realização de curas e milagres, expulsando demônios, atendendo a muitas pessoas. Mas observe um detalhe na vida de Cristo. Ele sempre reservava tempo para orar. Nem que fosse de madrugada, ele sempre ia para um lugar deserto e orava para buscar a presença de Deus. Notem que nos momentos mais importantes da vida de Cristo, ele buscou ao Senhor. Antes de se apresentar como o Cristo, antes de começar o seu ministério de pregação e ensino, antes de anunciar o reino de Deus, ele passou um tempo em jejum e oração na presença de Deus. Quando foi tentado por Satanás no deserto, quando ele teve que escolher os homens que seriam os seus apóstolos, ele passou um tempo orando, buscando a sabedoria do alto, na sua condição de humilhação como homem. E certamente orando para que os discípulos fossem firmes na sua obra missionária. Ele orou especialmente no Getsêmani, quando suou sangue, orando pela igreja, se submetendo à vontade do Pai, de morrer na cruz pelos nossos pecados. E na cruz ele orou também pelos seus acusadores, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se tem alguém que orou nesta vida, foi o nosso Senhor. Ele viveu em oração, ele morreu orando, e ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós continuamente. Ele não cessa de orar por nós. Ele não é somente um exemplo, irmãos, de encorajamento à perseverança na oração para nós. Cristo, ele é de fato o mediador das nossas orações. É aquele que nos abriu o caminho para se aproximar de Deus. Então é por meio de Jesus Cristo que nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus e clamar pela sua ajuda e pelo seu socorro, dia e noite, sem cessar, com perseverança, continuamente. Eu quero terminar lendo um texto encorajador sobre a oração aqui em Hebreus capítulo 4, lá no verso de número 15 e 16, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E o verso 16 diz, irmãos: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se você quer achar graça, socorro, nessa ocasião oportuna em que estamos vivendo, sofrendo com essa crise mundial, dessa pandemia do coronavírus, alguns até já sofrendo com o desemprego, com a falta de recursos para sustentar a sua família. Olha só o que a Bíblia diz: achegue-se confiadamente ao trono da graça, ore ao Senhor, busque a Deus, e Ele com certeza há de atender o seu pedido, acolher a sua necessidade e trazer a bênção que você necessita. Orai sem cessar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos terminar com oração e receber a bênção. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo encorajamento que o Senhor nos deu à oração, à perseverança na oração, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque tu te revelaste na Bíblia como um Deus
cheio de graça e de misericórdia. A Bíblia diz que o teu trono não é somente um trono de poder e de justiça, mas é também um trono de graça, aonde o Senhor, por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador, nos socorre, nos atende e vem ao nosso encontro com a sua misericórdia em ocasião oportuna. Ó Pai, nos perdoe quando muitas vezes nós passamos a maior parte do nosso tempo realizando tantas outras coisas, sem buscar a Tua presença, o Teu auxílio em oração. Não permitas que seja assim conosco, Senhor, mas que sejamos homens e mulheres de oração. E reconheçamos a nossa total necessidade da Tua misericórdia e da Tua graça. E também possamos perceber o grande privilégio que é buscar o Senhor, a quem ainda não vemos, mas cremos que é real, que existe, que reina, que está atento à nossa vida e às nossas necessidades. Que o Senhor venha ao encontro da igreja nesta hora, suprindo as necessidades dos irmãos, especialmente nesses dias, ó Deus, onde muitas vezes o medo, a ansiedade toma conta de alguns. Que o Senhor venha ao nosso socorro, para nos proteger do mal, nos livrar da enfermidade, nos dá o necessário para o nosso corpo e a nossa alma. Ó Deus, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Também a Tua palavra nos encoraja a fazer oração, súplica, intercessões e ações de graças por aqueles que acham investidos de autoridade, e esse é o momento tão apropriado para isso, Senhor, pois há essa necessidade, sim, de recorrer à Tua graça, à Tua ajuda, pedir o Teu auxílio, a Tua sabedoria sobre os nossos governantes, um período tão difícil que estamos vivendo, Senhor. Que o Senhor abençoe estes homens, o presidente, os ministros, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, todos os homens que têm autoridade. Capacita-os, ó Deus, e que eles possam buscar o bem do povo nas suas decisões, nas suas ações. E rogamos a Tua misericórdia sobre eles também, para que conheçam a verdade e sejam de fato libertos e salvos pelo Teu Espírito, pela Tua graça. Fica conosco, Senhor, nos guarda e nos livra de todo mal. E nos dá em breve, logo, logo, se assim for a Tua vontade, a graça e o privilégio de voltarmos a congregar juntos com os nossos irmãos no dia do Senhor. Atende a Tua igreja. Acode o socorro, o pedido de socorro do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja sobre você, hoje e sempre. Amém.